Bem, estamos no ar, muito boa noite. Estamos iniciando neste ponto aqui mais uma edição do Vox Mundi. O Arlindo Falco Júnior já está conosco, ele fala do Rio de Janeiro, eu de Florianópolis, e nós vamos tratar das coisas da economia, da política, das sociedades pelo mundo e no Brasil. A pauta de hoje, nós vamos tratar muito das questões da China, especialmente de Hong Kong e dos fatos que hoje estiveram nas grandes manchetes dos principais jornais do mundo. Também, é claro, vamos tratar de questões aqui brasileiras. A pandemia que nós estamos vivendo, não só do coronavírus, mas a especial pandemia na política brasileira. O atual governo está realmente com grandes dificuldades de se movimentar em relação aos militares, em relação aos demais poderes, ao legislativo e ao judiciário. Hoje tivemos grandes movimentações e sobre elas nós vamos falar. E além disso, é claro, também vamos falar de um tema pesado que pode preocupar em brevíssimo tempo o mundo inteiro, que é a escalada de afrontas e de desaforos, enfim, de ameaças que a economia e o governo americano faz à China. E tudo isso faz com que o mundo esteja hoje numa ebulição importante. Além de toda a pandemia, ainda mais estes problemas. Vamos trazer já o Falco. Ele já está conosco. Já estamos falando lá do Rio de Janeiro. Boa noite, Falco. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da RW Brasil. Bem, vamos começar então limpando a pauta aqui das questões nacionais. Nós hoje estamos vivendo um dia de novo, que começou muito cedo, com operações da Polícia Militar, aliás, da Polícia Federal. Ontem tivemos de novo também, hoje a continuidade disso, e as movimentações táticas do governo Bolsonaro, junto com alguns desaforos feitos pelo filho do presidente Bolsonaro, falando em ruptura, provocando muitas reações entre os militares. Alguns apoiam, outros não. Os militares estão realmente em muitas dúvidas a respeito do que está colocado dentro do governo. E lá fora, a oposição está dizendo muito pouco, está propondo muito pouco, quase nada, e o judiciário está fazendo o que manda a lei fazer. O que vai acontecer nas próximas horas, se vão retirar aquilo que está se colocando, que é levar o ministro da Educação a dar explicações ao parlamento, há um habeas corpus em andamento, enfim, nós vamos tratar desse assunto e daqui a pouquinho a China e Hong Kong. Mas, Falco, como é que você está analisando o atual momento, esta vamos dizer assim, esta ousadia toda mostrada pelo governo? O próprio senador Bolsonaro, filho do presidente, parece que perdeu um pouco da medida das coisas. Como é que você está analisando tudo isso? Os militares, a oposição, o Congresso, o Maia, parece que não sabe muito bem o que está fazendo. O que você acha? Esse processo que está no STF, que motivou os pedidos de busca e apreensão através da Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária, nesses casos, né, foi de ataques que estavam sendo feitos de uma maneira por fake news contra o STF e ministros do STF. Esse é um processo instaurado o inquérito instaurado dentro do STF e essas diligências são exatamente o desdobramento dessa coisa. Agora, essas diligências, casualmente, e quem é objeto dessas diligências são os bolsonaristas mais raivosos e radicais. São exatamente os participantes do gabinete do ódio, aqueles que espalham essas medidas, essas coisas pela internet. Então, primeiro é isso do que se trata, quer dizer, não é uma perseguição, é um inquérito que já vem há muito tempo
São investigações que estão sendo feitas já há muito tempo, não são coisas ali. Não cabe, portanto, e essa foi uma das coisas, Marcelo, o presidente da República esteve visitando o Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República, depois dessa visita, casualmente, ele pede o arquivamento desse inquérito que está no STF, porque não passou por ele. Olha, não é necessário passar, porque o regimento interno do STF permite que ele conduza o inquérito sem passar pela Procuradoria. Trata-se de uma questão intercorpus. Não é uma questão ilegal esse processo. Então, acho que é importante que os ouvintes tenham ideia disso. Tá, não? Evidentemente que as reações e a temperatura, e vou encerrar com essa frase, nós chegamos no momento daquele que, quando se estica um elástico até um ponto, ele está na situação de ruptura. Nós chegamos numa situação na crise política que ela vai ter que ter uma solução. No nível que está de tensão, e até porque existe a frase, frases extremamente fortes ditas pelo inominado e pelos seus filhos, né, levando a situação a um limite insuportável. Uhum. Agora, o Falco, você acha que Rodrigo Maia, presidente da Câmara, irá se posicionar fortemente ou vai ficar fazendo esse discurso quase em cima do muro? Bom, o presidente da Câmara dos Deputados, ele está numa de espectador, né? Ele está assistindo a contenda, a briga. Evidentemente que a Câmara dos Deputados e ele próprio, caso isso caminhe num sentido mais necessário de ter a sua intervenção, acredito que ele vai ter a sua intervenção. Ele já teve uma intervenção tempo atrás, sem dizer no fato, mas dizendo o seguinte: a pauta do país é o combate à pandemia, ao coronavírus e a recuperação econômica do país. Então, ou seja, de uma forma muito elegante, ele disse que essa não é a pauta do país. Essa pauta que guerra contra o STF, que, na verdade, o que está tentando se fazer é uma guerra contra o STF, de ruptura das instituições, de fechamento das instituições. O 03 hoje fala em censura à imprensa, jornalistas sendo agredidos na frente do Palácio do Planalto. Quer dizer, então, é um clima de confronto e de beligerância, levando um clima de alta volatilidade no cenário político. Uhum. Bem, vamos ver o que acontece nisto. Antes de chegarmos à tensão da China, que vive Hong Kong, hoje nós tivemos aí uma extradição de uma importante executiva da Huawei. É assim que se diz, o Falco? Você que é um estudioso do assunto. Né? Isso, exatamente. E depois eu quero que você conte um pouco desde 2018, ela foi presa, está presa domiciliarmente, enfim, no Canadá, mas agora as coisas mudaram, os Estados Unidos estão botando pressão nesse caldeirão aí. Antes disso, a gente acompanhando pelos sites internacionais, vem vendo aí uma escalada de profundos desaforos do presidente Trump aos chineses. E isso vem na esteira daquele assunto que tu já desenvolvesse aqui, dos títulos da dívida chinesa, da dívida americana que está na mão dos chineses. O petróleo é uma questão importante também, a energia, né? Mas nos últimos dias, Trump vem apertando um pouco mais o seu discurso em relação às vias de fato mesmo. Nós estamos à beira mesmo de um conflito armado, Falco, entre China e Estados Unidos, e é claro, com a conformação de cada um dos seus aliados, e aí nós podemos falar de Rússia, e, enfim, a União Europeia, que a gente tratou aqui no caleidoscópio, mas estamos à beira disso, estamos caminhando para isso. Bom, Marcelo, a gente tem procurado alertar aqui
do aumento dessas tensões internacionais. E eu vou responder com fatos, que é o nosso compromisso aqui. Os fatos, para nós, é que determinam a realidade, não as nossas vontades. Uhum. O Xi Jinping, na reunião do Congresso mais importante do povo chinês, ele fez a reunião com a delegação militar e declarou que ela se preparasse para o pior cenário. Né? Uhum. Então, ele disse isso aos militares. Daquela forma dos seguidores de Confúcio, né? Onde as palavras elas têm uma dimensão não necessariamente que você tem que se desenvolver. Essa é uma expressão extremamente forte do Xi Jinping. Bom, mas aonde que está o ponto da celeuma agora? Né? Hoje você teve dois fatos, né, que realmente escalaram bastante essa tensão. Uma foi que a Zheng Mei, ela já estava presa em prisão domiciliar desde 1918 no Canadá. Uhum. E ela foi presa a pedido da justiça americana. Por quê? Como é que chegaram? Qual é o processo nisso? Primeiro, o processo não era contra ela. Foi um processo contra lavagem de dinheiro do HSBC, onde executivos do HSBC foram presos e fizeram lá na nossa linguagem aqui, delação premiada, e acusaram ela de ter feito negócios, por exemplo, com o Irã e com outros países, que para os Estados Unidos não é uma coisa que é aceitável. E, com base nisso, foi decretado, a justiça americana processou a diretora financeira da Highway, né, que é filha do presidente da Highway. Bom, o que a justiça canadense decidiu hoje? Porque até então o pedido de extradição não tem nada a ver com a justiça canadense, não existe nenhum fato que é alegado como crime que ela possa ter cometido lá, não existe isso. Existe um pedido de extradição aos Estados Unidos. E esse processo que estava parado, a juíza deu andamento ao processo de extradição da diretora financeira da Highway. Uhum. Foi disso que se tratou hoje. Os chineses declararam que isso é um processo altamente explosivo que coloca em questão as próprias relações entre o Canadá e a China. Uhum. Há uma crise diplomática, na verdade, então, né? Essa diretora, ela é diretora financeira, né, da Huawei, a Meng, você acha que isso acontece, em primeiro lugar, acha que isso acontece? Ela é extraditada? Eu acredito que as coisas estão caminhando para o pior cenário. Se os chineses estão achando que estão caminhando para o pior cenário, não serei eu a achar que o cenário será um cenário diferente. Acho que essa medida que a justiça... Porque ela não tem, do ponto de vista do Canadá, isso foi uma violação clara, né? Porque não existe nada no Canadá que possa ser acusado, a não ser um pedido de extradição para os Estados Unidos. Uhum. Agora, uma pessoa só pode ser extraditada se ela cometer um crime conexo ou parecido ou realmente no Canadá. E ela não fez nada disso. Ela tem residência estabelecida em Vancouver, eles têm relações com a China e tal. Agora, eles estão simplesmente cumprindo uma ordem do governo Trump de extraditá-la. É disso do que se trata. Uhum. Bom, só para o ouvinte, para quem nos acompanha ter ideia, essa senhora já tem 48 anos, ela é filha do fundador da Highway e foi presa, como o Falco disse, em dezembro de 2018, está lá no Canadá, em Vancouver. Ela foi presa em Vancouver. Ela está em Vancouver ou não? Em Vancouver é onde ela tem uma residência. Ah, sei. Bom, ela está presa domiciliarmente, ela vive numa mansão, né, numa mansão local, lá no Canadá. E esta juíza da Suprema Corte de Vancouver, então, está se pronunciando. Há a arguição de uma dupla criminalidade, né, para ela ser extraditada. E os americanos, é claro, se ela for extraditada, ela será processada logo que botar o pé nos Estados Unidos.
O que isso pode provocar, hein, Falco? A extradição e aí o processo, enfim, ela obviamente deverá ser presa por lá também. Bom, a extradição ela vai colocar em xeque as relações do Canadá com a China imediatamente. Uhum. E que isso é, evidentemente, uma escalada da perseguição dos americanos contra a Huawei, que é a maior empresa de telecomunicações, de produto de telecomunicações, e particularmente do 5G, do mundo. Né? Bom, só de novo, né? A gente sempre faz um parênteses aqui para explicar o tamanho disso. Só para quem não sabe exatamente o que é essa Huawei, equipamentos Apple, que todo mundo, né, enche a boca para dizer Apple, tem ali dentro componentes Huawei. Né? É disso que nós estamos falando, né? Tem sim, é verdade, você tem razão, mas aonde os americanos estão mais preocupados não são com os smartphones, né? É porque, vamos dizer assim, o smartphone seria o carro, o que a Huawei faz são as estradas, tá não? Então ela é a grande empreiteira, ela que faz as estradas, as infovias mundiais, a infraestrutura das infovias mundiais, particularmente 5G, é isso que ela faz. Os smartphones, eles se conectam a essas infovias, né? Ela faz também smartphones, né? Mas o coração do negócio dela são as estradas, as infovias, que essas são aqui eles dominam a tecnologia mundial disso. Eles têm bom, enfim, é disso do que se trata. Tá, agora, esses assuntos, o Falco, este assunto dessa executiva, ele não está intimamente ligado ao fato de Trump estar... isso não é mais um desaforo, não é mais uma provocação que o governo de Trump faz à China, mexendo agora neste aspecto aí tão delicado? Não, você tem toda a razão. Eles têm toda a ligação do Trump em relação às eleições americanas e no nível de tensão entre os dois países. Né? E na percepção que ele já está fazendo a empresa do qual a chinesa ela é a diretora financeira. Então, efetivamente, que o governo americano tem feito, e o presidente Trump declarou, Marcelo, ontem, e eu estou aguardando ainda, ele disse que fará um pronunciamento muito mais forte contra a China até o final de semana. Então, bom, eu estou esperando, porque esses já são muito fortes. Se ele fala que vai ser muito mais forte, eu estava querendo, com curiosidade, de saber o que ele diz como muito mais forte. Bom, eu vou colocar mais uma palha neste fogo aí. Há conexões bem importantes com Hong Kong, deste assunto com Hong Kong. As informações que nos chegam aqui que esse assunto está ligado. Mas vamos, antes de mais nada, dizer o que é Hong Kong. Nós vemos no mapa Hong Kong, sempre dito aqui pelo Ocidente, que Hong Kong é uma ex-colônia inglesa, britânica, né, mas que é tida nos livros de história que nós estudamos aqui, que é um território autônomo, lá do sudeste da China. É isso mesmo assim, o Falco? A gente sempre tem que perguntar aqui no Brasil, né? Porque o Dom Pedro I não é aquilo que diz, e o Dom João VI também não. Imagine-se essas outras coisas assim, né? Mais longe ainda. Bom, eu creio que você já facilitou bastante falar sobre o assunto. Na década de 80 do século passado, venceu um arrendamento de 100 anos que a Grã-Bretanha tinha daquele território que seria Hong Kong, né? E ela funcionou como um protetorado britânico até o século passado. Na época do Deng Xiaoping, que era o dirigente da China, e da Margaret Thatcher, que foi feita a devolução desse território aos chineses. Como existiam disparidades do ponto de vista legal
e do ponto de vista de uma série de questões, né, econômicas, inclusive. Então, o que acabou sendo feito, nada foi mexido na legislação interna de Hong Kong. Aliás, ela permanece até agora. Né? Foi dito, inclusive, um slogan que se fala na reunificação chinesa, né, da reincorporação de Hong Kong à China, um país, dois sistemas. É assim que o governo chinês se refere a Hong Kong. Existem dois sistemas diferentes, mas o país é o mesmo. Né? E, além disso, Hong Kong, já antes e continuou depois, já com a sua reincorporação à China, é uma espécie de grande entreposto comercial e financeiro internacional, reconhecido esse status pela Organização Mundial do Comércio. Tem, inclusive, moeda própria. Né? Então, o que é a pressão americana sobre Hong Kong hoje? Né? A pressão americana sobre Hong Kong é que, baseado inclusive, um acordo que foi feito com os britânicos, e na legislação chinesa, estendeu-se como a Lei de Segurança Nacional Chinesa a Hong Kong também. Ela não é outro país, ela é o mesmo país. Agora, quando se diz de segurança nacional, ou seja, do país, a lei que hoje aprovada pelos chineses no seu Congresso foi que entrará em vigência também em Hong Kong. Entendi. Bom, e aí então, vamos agora explicar do que é Hong Kong nesse universo todo. O que Hong Kong tem a ver com esta questão da extradição dessa executiva da Huawei? O que está em jogo nisso aí? O que está se discutindo em relação a Hong Kong? Essa é uma pergunta muito boa, Marcelo, porque realmente esse demonstra o compromisso nosso aqui da rádio de trazermos exatamente o que está atrás do palco, para que as pessoas consigam perceber o que está em jogo. Quando foi feito esse procedimento de acordo entre a Grã-Bretanha e a China, a maior empresa de Hong Kong era o banco HSBC. O banco HSBC, ele transferiu as suas operações, a sua sede, para Londres. Hoje é um banco inglês. Só que 70% das suas operações comerciais e financeiras, enfim, das suas operações, do seu lucro, vamos dizer assim, ela vem da Ásia e não da Europa. Mesmo ele sendo hoje um dos maiores bancos da Europa, né? O HSBC. Bom, falo isso porque, além desse aspecto do HSBC, seus executivos foram presos nos Estados Unidos acusados de lavagem de dinheiro. Então, e foi nesse depoimento de lavagem de dinheiro que foi presa no Canadá a diretora da Huawei. Então, a conexão ela é essa. E após isso, não somente a prisão dela, mas ocorreram manifestações grandes separatistas em Hong Kong, as pessoas pisoteando a bandeira chinesa, querendo a separação do país, enfim, um movimento secessionista, né? Agora, o mundo tem se posicionado sobre isso, Marcelo, não é só o presidente Trump e os chineses que têm falado, vários países deram sua posição a respeito, né? E a gente pode falar isso um pouco mais adiante. Tá, mas a gente tem falado bastante aqui, Falco, deste grande perigo mundial que é o enfrentamento entre Estados Unidos e China e todas as consequências que isso pode trazer. E tu concordaste que isto não deixa de ser uma grande e vamos dizer, não quero usar requintada, porque nada do governo americano é requintado, parece ser, né? Parece ser mais alguma coisa bem fora disso. Mas isso não é mais esta provocação a mais vinda de Trump, ela agrega que tipo de força para elevar o tom desse enfrentamento com a China? Isso vai catalisar mais ódios aí nesta panela de pressão? Marcelo, vou lhe responder, até para que os nossos ouvintes tenham uma noção do que significa isso. Na Califórnia, existe um movimento chamado Calexit,
ou seja, de separação da Califórnia dos Estados Unidos, que é um movimento estabelecido, Sim. que arrecada assinaturas para isso e quer, inclusive, convocar um plebiscito para a separação da Califórnia dos Estados Unidos, né? Inclusive, o próprio governador lá da Califórnia já autorizou que eles coletassem assinaturas. Você imagina, eu quero falar do contraditório. Você imagina se a China ou qualquer outro país não fizesse uma manifestação de apoio aos californianos que querem separar dos Estados Unidos. Isto é uma ingerência em assuntos internos de uma maneira absurda. Não tem sentido. Imagine, então, qual é a reação que o presidente Trump teria caso o Xi Jinping falasse que apoiava o movimento de separação da Califórnia dos Estados Unidos. Claro. Isso é uma ingerência em assuntos internos inadmissível. Claro. Né? É assim que os chineses estão reagindo a essa questão. E não estão dispostos a enfrentar. Agora, vários outros países... Agora eu tive uma pequena perda do teu áudio e vídeo. Evidentemente entraram os ingleses com um acerto muito pé atrás, porque, na realidade, eles é o que tem mais a perder com essa brincadeira, porque o HSBC estando em Londres afeta profundamente os interesses da Inglaterra. Né? Hoje ele é um banco inglês, agora os seus lucros estão na Ásia, e a sua sede antiga foi em Hong Kong. Então tem laços ali na região. Mas mesmo assim, agora a França se posicionou o seguinte, respeita a posição dos chineses. Isso é um assunto interno da China, não nos cabe meter. A Índia também não se mete nisso. Tá, não? E o próprio Japão, as palavras que foram feitas no Japão, a gente utilizou essa expressão aqui outro dia, mas hoje eles utilizaram essa expressão para o Japão, exigindo um posicionamento firme deles contra a legislação chinesa e que eles consideram inaceitável, e perguntaram ao Japão de que lado que vocês estão. Tá, não? Então, isso foi uma coisa muito clara, um sinal muito claro do tipo de perseguição. Agora, essa é um capítulo da novela, né? É um capítulo da novela que coloca em quê? De uma maneira muito clara. Eles querem tirar o status de Hong Kong, que para eles vai ser um tiro no pé. Né? Você imagina para os ingleses essa história dos Estados Unidos não reconhecer o status de entreposto comercial e financeiro que é feito pela Organização Mundial do Comércio de Hong Kong. Tá, não? Isso é um prejuízo para quem atua no mercado financeiro. O prejuízo, inclusive, principalmente dos ingleses, estou falando do bloco dos países que se posicionaram lá a favorável aos Estados Unidos. Então, evidentemente que isso vai ter um prejuízo forte no mercado financeiro. Mas mostra o interesse e a direção que se caminha o governo do presidente Trump, que quer resolver a sua reeleição com base na perseguição com um confronto cada vez mais sério com a China. Agora, eu quero tratar dessa questão das eleições, até porque o dia desses, no Caleidoscópio, o Delroy trouxe uma informação que do ponto de vista interno, para quem está querendo se reeleger, o dado de que hoje já temos 38 milhões de desempregados americanos. Isso não é pouca coisa, né, para quem quer se reeleger. Mas eu quero voltar a esse assunto depois. Mas eu acho que nós perdemos um pouco o Falco aqui, ó. Uma interrupção na conexão, daqui a pouco ele volta, apenas uma... agora voltou. Tá me ouvindo, Falco? Tá, agora eu acho que tá tudo certo. Você fugiu um pouquinho aqui da conexão, mas tá tudo bem agora. Estou te ouvindo muito bem. Tá. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, daqui a pouco nós vamos falar de eleição americana. Tá tudo bem, você também fugiu. Vamos falar daqui a pouco sobre eleições, mas eu ainda quero falar da China. Eu, dia desses, li num desses sites internacionais aí que a gente acompanha, eu até tuitei isso. A China está alertando, está dizendo ao mundo que está muito bem obrigada com seus estoques de grãos e que, se for por algum acaso, a China pode alimentar-se durante um ano com os estoques atuais de grãos. E a carne suína vai muito bem obrigado também. E nós sabemos, aqui em Santa Catarina, por exemplo, a carne suína toda é exportada, né, para
para aquelas regiões todas lá, principalmente para a Rússia. Então eu te pergunto, Falco, nesses últimos dias, quando falo dias são semanas e meses, os chineses estão dando recados no sentido de que, olha, nós não somos tão famintos assim, né? Porque andou se dizendo por aí, a China precisa comer, né? O ministro deste atual governo brasileiro aqui disse dia desses isso, né? Eles precisam comer e nós estamos aí com a comida e tal, né? Fazendo uma grosseria, né? Do ponto de vista de um ministro, né, da economia. Mas o que há de verdade nisso tudo, na economia chinesa, neste quesito alimentação e subsistência num período difícil que eles podem enfrentar nas próximas semanas, Falco? Bom, essa é uma pergunta boa, porque eu não sei de onde essas pessoas tiram que, se não fosse o Brasil, a China morreria de fome. Por exemplo, vamos pegar a carne suína, que é uma coisa muito característica da economia de Santa Catarina. O Brasil não é o maior exportador de carne suína para... É a Europa, que é o principal exportador de carne suína para... Eles são autossuficientes. Então, o problema é que tiveram uma gripe suína no espanho deles, e essa situação fez com que eles... Posso falar, Marcelo? Pode falar. Tudo bem? Tu fugiu um pouquinho, mas pode falar. Agora já está de volta. Então, essa gripe suína fez com que eles tivessem que recorrer ao mercado internacional de uma forma diferente como eles estavam antes. Entendeu? A nossa soja que vai para lá não é para alimentação humana, é para alimentar porco, é para alimentação animal. Entendeu? Então, não é uma grande dificuldade. Eles, Marcelo, já o ano passado, eles pegaram uma área do tamanho da Espanha só para plantar soja. Tá, não? E estão estruturando e começando a produzir. Eles têm um consumo da ordem de milhões de toneladas de soja ano e produzem em torno de 15%, 20% do que eles consomem. O consumo humano, obviamente, eles produzem internamente, né? Até por qualidade, enfim. A soja é uma planta de origem chinesa. Sim. Então, eles têm o hábito de como e o que fazer com ela, né? Agora, e eles aproveitaram não só, isso que você falou é uma coisa muito importante para as pessoas se precaverem. Não só eles se precaveram em relação aos alimentos, importaram tudo e mais um pouco agora, porque se eu vou ter uma crise, a primeira coisa que eu faço, eu encho a despensa. Tá, não? Se eu vou ter uma crise profunda, a minha despensa tem que estar cheia. Claro. Eu não posso chegar lá e de despensa vazia. E fizeram isso com o petróleo também. Entendeu? Como o petróleo está barato, eles compraram os depósitos, eles chegaram no limite na China. Compraram tudo que eles puderam comprar, eles compraram de petróleo nesse período. Porque estava realmente mais barato, além de tudo, e eles fizeram os estoques grandes. Então, eu não creio que essa questão da econômica... inclusive, não é uma boa política, né? Você dizer o seguinte, olha, se não sou eu, você morre de fome. Então, isso não existe. Até porque alternativas, elas existem. Entendeu? A soja brasileira, por exemplo, a carne de porco brasileira. Entendeu? A Rússia hoje é autossuficiente em todos os alimentos. Inclusive, andou exportando um pouquinho, é verdade, carne bovina para o Brasil. Não, eles estão comemorando, o Putin fez um discurso recentemente, comemorando que eles, nos alimentos básicos, eles são autossuficientes em tudo, inclusive em carne suína, que é a principal proteína deles. Né? Então, eu não creio que isso seja uma verdade. Acho que o mundo caminha para que cada um seja autossuficiente na sua produção interna, nas coisas realmente importantes, e comida é uma delas, né? Para se preparar para o pior. É assim que as pessoas fazem quando a situação começa a ficar mais séria no cenário internacional. Bem, me surgiu aqui uma questão, mas isso eu acho que nos outros programas a gente pode tocar. Dia desses, num dos Vox Populi aqui, num dos Vox Mundi, a gente tocou no assunto energia. E aí, Falco, quando eu falei do petróleo, de novas energias, energia eólica, do sol, enfim, aí tu me dissesse assim, foi uma coisa que eu guardei, nós não podemos trocar o posto pelo poste, as coisas têm que ser juntas, não pode ser só uma coisa, depois só a outra, né? Isso caminha junto.
E agora você está dizendo que os países caminham para se serem autossuficientes. Aí eu fiquei pensando, mas será que não é a troca? Exatamente essa questão da energia também? Porque nem todos os países têm todas as energias para ficar, né? Enfim, mas isso eu acho que mais para frente a gente pode desenvolver melhor. Ou seja, como é que os países vão sobreviverem de uma forma razoável dentro de suas fronteiras apenas, né? E esses mercados todos não vão se mesclarem, não haverá um mix, como as energias estão sugerindo que se seja assim, do ponto de vista de matrizes, elas misturadas, um mix de matriz, enfim. Mas isso é um outro assunto que me veio agora aqui na cabeça. Mas nós estamos tratando do conflito americano com o chinês. E aí eu acho que chego nas eleições, Falco, eu quero te perguntar o seguinte. O Del Roio, quando eu o provoquei dia desses sobre... Será que Trump está jogando pôquer? Será que ele não está tentando só usar este conflito com a China como uma retórica para a sua eleição? E ele vai esticar este assunto e não vai às vias de fato. Na verdade, está fazendo muito barulho, muita fumaça, muita luz, mas não chegará às vias de fato. Ou seja, ele está usando isto para ganhar uma segunda eleição. Tu acredita nisto? O Del Roio e tu mesmo já me disse, não, olha, ele está falando sério. Mas agora, de novo, nós estamos dizendo, o Trump está com a cabeça na eleição, ou na sua reeleição. Até onde isso é verdade, este conflito todo, esta ronca toda que Trump está mostrando ao mundo? Bom, Marcelo, começar com uma imagem, né? Eu não conheço ainda a maneira, ou não sei se alguém conhece, a maneira de parar um caminhão na banguela sem freio, tá não? Eu acho que a sociedade americana, ela está virando um caminhão na banguela e sem freio. E não é só o Trump. Se fosse só uma atitude do governo americano, o executivo, ela tinha um sentido. Mas eu procurei colocar já aqui que a maioria dos democratas e a maioria dos republicanos são favoráveis às sanções contra a China, particularmente, inclusive, pedindo indenização pela pandemia. Tá, não? Então, quem é que vai parar isso? Nem o presidente Trump tem poderes, porque o Congresso é democrata, e nos republicanos no Senado, os ânimos estão profundamente exaltados. Né? Eu não creio que chega uma hora, né, que ele pode até pessoalmente querer parar, né? Mas como é que você para o caminhão que está na banguela? Qual é o freio que vai parar isso? Tá, não? Então, acho que chega uma hora, com essa imagem eu quero dizer, aonde você chega a um ponto sem retorno, tá, não? No confronto, tá, não? Acho que o confronto econômico, não há nenhuma voz nos Estados Unidos, política falando, com força, dizendo que essa atitude é um erro. Você tem algumas pessoas que se posicionam, ex-embaixadores, ex-líderes e tal. Agora, não há nenhuma voz forte nos Estados Unidos exercendo um contraditório em cima dessa estratégia seguida pela Casa Branca. Porque... Então, como não existe, estou te ouvindo perfeitamente. Assim. Não, você concluía, né, dizendo que não acredita que seja um blá 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 do Trump, né? Agora, será que isso não vai custar muito caro? Uma reeleição sendo tocada deste tipo, assim, com cheques assinados de $1.000 para cada família, mais um pouco de desaforo para a China, mais um monte de mortes por conta de um conflito em vias de fato. Não é demais para quem só quer uma reeleição, Falco? Bom, eu acredito que a gente já tem aqui no Brasil exemplos, né? E quando a gente acha que está tudo demais, no dia seguinte piora muito. Então, não é que exista esse sentimento de equilibrado, de pessoa sensata, de pensar na realidade e tal. Você tem 40 milhões de desempregados. A situação da economia americana está uma situação terrível. A pandemia, os Estados Unidos,
Nós aí, que com essa liderança que temos no país aqui, estamos disputando seriamente o primeiro lugar com os americanos, né? Eles já tiveram mais mortos do que na Guerra do Vietnã, que demorou décadas. É verdade. Né? Isso não perde de espaço e tempo, menos de 3 meses. Não? Então, lá vamos chegar. Então, não acho só que é um problema eleitoral, é um problema de estratégia de sobrevivência americana. Uhum. Então, é disso do que se trata. Extrapola o problema do Trump, né? Extrapola, é um problema do establishment americano, ou seja, eu vou fazer uma comparação futebolística, porque eu acho que isso é como se estivesse enfrentando um time pequeno, mas teu time está muito ruim, está jogando mal. O que você faz? Vai para a defesa e só salta a pancada, porque você não consegue parar outro time. Claro. O outro time te envolve, vem, ou seja, o time ainda não tem tradição, mas o time está jogando muito melhor que você. Vai chegar, então, ou seja, distribui butinada, vai para a defesa, então acho que isso é a única maneira que eles têm hoje de tentar enfrentar e suplantar a China. E no limite, né? O limite disso é um limite muito quente. Acho que as atitudes que eles estão tomando, e as pessoas têm que ver isso, né? Primeiro, saíram do acordo que tinha desde lá de trás dos mísseis de pequeno e médio alcance. Agora, a semana passada, saíram do Tratado de Céus Abertos. Só está faltando um tratado de armas estratégicas nucleares, de mísseis de longo alcance, de mísseis balísticos intercontinentais, para eles saírem também. Então, ou seja, nós estamos caminhando que todo aquele arcabouço de segurança nuclear, né, segurança que nós tínhamos, que a humanidade tinha criado nesse período anterior, ela está sendo simplesmente desmontada. Uhum. Então, isso que eu chamo um caminhão na banguela sem freio. Então, quem para isso? Uhum. Então, se alguém souber, fala. Então, pelo jeito, freios ABS não vão resolver, né? Vai ter que ter uma outra tecnologia aí. Né? É difícil. Isso aí. Então tá. Ô Falco, nós estamos já... Vai ter que arrumar uma outra aí. Nós estamos já há mais de 40 minutos aqui no ar. E eu te confesso que a nossa conexão com o YouTube não é das melhores, viu? Depois nós vamos tentar melhorar isso aqui na reedição do nosso Vox Mundi de hoje. Eu acho que é isso. O que faltou dizer, Falco? Olô, estou te ouvindo, Marcelo, perfeitamente. Então tá. Olô, estou te ouvindo, tá me ouvindo? Eu já estava encaminhando o final do programa, falamos já 44 minutos. Eu te perguntei o que faltou dizer na edição de hoje. Meus amigos e ouvintes da Rede Brasil, Marcelo, eu acredito que nós abordamos os assuntos que estavam postos. Evidentemente que essa questão da situação da política brasileira, ela está evoluindo muito rapidamente, e acho que esse é um assunto para o próximo Caleidoscópio, que talvez seja o lugar mais adequado para a gente aprofundar essa discussão, né? Porque os fatos estão sucedendo com uma velocidade muito grande na situação interna no Brasil. Tá certo. Muito bem, Falco. Ficamos então por aqui. O nosso programa... Hoje nós tivemos uma grande dificuldade hoje aqui no canal do YouTube. Mas gravamos muito bem por aqui pelos estúdios. E agora a gente vai fazer umas mágicas aqui para subir este vídeo e deixar à disposição de todos mais esta edição do Vox Mundi, que tratou de questões importantes, de novo, questões bastante delicadas, né, nesta caminhada que, infelizmente, o presidente Trump está fazendo em direção a um confronto armado com a China, está buscando aqui e ali, tocando em assuntos muito delicados para a China, como este agora da Huawei, lá em Vancouver, no Canadá, com esta moça, com esta executiva. Vamos ver o que acontece. E falamos no início do programa também das questões nacionais, né? Vamos ver o que o presidente Bolsonaro nos reserva nesse final de semana. Final de semana, para este governo, tem sido sempre um fim de semana de atropelos, né? Vamos ver o que acontece. O Supremo está aí tentando dar recados ao presidente. O Congresso daqui a pouco vai falar um pouco mais alto.
Enfim, vamos ver. Isso tudo vai fazer parte de pautas do nosso Vox Mundi e da nossa avaliação aqui, além do fato sempre. Muito obrigado a todos. Fiquem agora com a coleção de todos os nossos Vox Mundi na página especial aqui na RDA Brasil. E nós voltamos na próxima quinta-feira. Muito obrigado, Falcão. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite. Era isso. Muito obrigado. Até a próxima.